Afinal, os Estados Unidos estão ou não estão em uma recessão? Esse tema tem dado o que falar nos últimos dias, mas há alguns pontos que acabaram passando desapercebido pela maior parte dos canais de comunicação. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa, uma boutique especializada em estratégias de internacionalização. Falamos então aqui no YouTube sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento patrimonial e tributário, tudo isso sempre numa perspectiva global. Assim como também conversamos sobre abertura de contas bancárias e de empresas offshore, segunda nacionalidade e residência fiscal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei. E se você tem acompanhado os noticiários macroeconômicos nos últimos dias, sobretudo o que vem lá dos Estados Unidos, você viu que eles acabaram de divulgar o GDP, o PIB americano, e que ele demonstrou uma queda pelo segundo trimestre consecutivo, o que tecnicamente coloca os Estados Unidos no cenário de recessão econômica. Porém, a novela não para por aí, porque apesar de esse critério ser o critério padrão pela maior parte dos economistas para a definição de uma recessão econômica, ou seja, 2 trimestres de retração no PIB, o governo do Biden não reconheceu que nós estamos em uma crise não, gerando uma diferenciação do que é uma crise tecnicamente e o que é uma crise oficialmente. O que acontece é que para os Estados Unidos estarem oficialmente em crise, precisa que esta seja declarada por uma entidade chamada NBER, National Bureau Economic Research. E essa entidade, embora ela também adote esse critério, entre outros, ela ainda não se manifestou dizendo que os Estados Unidos está oficialmente em uma crise. E além desse hiato da NBER, nós tivemos o Jerome Powell, nós tivemos o Biden defendendo que não, embora tenha havido uma retração no PIB, isso não significa crise, porque o índice de consumo ainda está aquecido, os empregos ainda estão em alta, as empresas ainda estão contratando, então não tem crise não, é só uma coincidência esse critério. E aí é lógico, isso aí tem sido explorado econômica e politicamente por diversos noticiários, para bater no Biden, para dizer que ele está maquiando dados, para dizer que ele está querendo esconder uma crise, e de outro lado outras pessoas têm dito que realmente ele até tem certa razão no que ele fala, porque por outros critérios os Estados Unidos ainda não entrou em uma recessão. E aí isso daí tem dado muito o que falar nos últimos dias. Porém, tem alguns pontos que eu gostaria de explorar aqui que eu vejo poucas pessoas comentando. O primeiro deles é que é claro que existe uma pressão política para tentar camuflar uma recessão econômica. Nenhum presidente gostaria que isso estourasse na mão dele e eles sempre vão ter um incentivo para maquiar uma recessão econômica. Por outro lado, vamos ser justos e ver que realmente o NBER, ele não é tão Caxias assim nesse critério. Tecnicamente, realmente, 2 semestres de retração é crise, mas eles olham outros fatores. Por exemplo, em abril de 2020, eles falaram que os Estados Unidos estava nessa crise antes mesmo desse critério ter apontado, olhando outros indicadores. E quando a gente está avaliando um cenário de economia, nós não podemos se ater a apenas um número, nós temos que olhar a conjuntura inteira e fazer uma avaliação crítica. Então, eu não estou falando que o Biden tem razão e que eu apoio o Biden. O que eu estou falando é que as duas coisas são verdades. Existe uma pressão política e o NBER ele é um pouco mais flexível na adoção. Aí, para saber se a crise existe ou não, aí cada um precisa avaliar com seu nível de conhecimento os dados e preferencialmente vá lá na fonte, vê direto lá no PDF que eles divulgaram e faça a sua avaliação de forma neutra, sem a interferência
de um influencer, de um jornalista, da mídia, para que você chegue à sua conclusão e aí depois você vai lá e vê o que os outros estão falando para ver se está de acordo ou diferente do que aquilo que você pensava. Isso é uma forma de você praticar honestidade intelectual e também de você aprimorar as suas habilidades de avaliar a economia. Não terceirize algo tão importante que é entender de dinheiro totalmente para outras pessoas. Desenvolva o seu conhecimento nessa área também. E aí um outro ponto que eu também vejo poucas pessoas comentando é que, pessoal, isso aí é uma questão de nomenclatura. Pouco importa se é tecnicamente uma recessão ou se é oficialmente uma recessão. O que importa é o que está acontecendo e como que você pode aproveitar isso daí para ganhar dinheiro ou pelo menos para preservar aquilo que você já tem. O nome, dane-se, quer chamar de recessão, quer chamar de cabrito, quer chamar do que for, não interessa. O que importa são os fatos. Ficar discutindo isso daí me lembra quando eu estava lá na faculdade de Direito, o monte de pseudo-intelectual querendo discutir a nomenclatura jurídica dos anjos, como se aquilo fizesse alguma diferença na prática, quando que, na maior parte dos casos, não faz. Então, essas discussões acabam sendo infrutíferas, exceto, claro, se você é um gestor de um fundo e você está diante da oportunidade de decidir se vai investir nos Estados Unidos ou não, e aí você precisa prestar esclarecimentos para terceiros e utilizar algum embasamento, e aí você pode pegar o dado do NBR ou não. Mas para nós, meros mortais, que não somos gestores de fundos, por exemplo, isso é algo que acaba sendo mais infrutífero, mais prejudica a compreensão do cenário do que ajuda. E por último, um outro ponto que poucas pessoas têm falado é sobre a compreensão do cenário, o que é o mais provável de acontecer daqui para frente. E o meu palpite pessoal agora é que os Estados Unidos vão continuar ainda por mais algum tempo nessa tendência de resultados econômicos mais baixos. Inclusive, o critério adotado de 2 trimestres com queda na produtividade, no PIB, para dizer que tem uma crise, é justamente porque eles estão querendo avaliar qual que é a tendência do mercado. Ele tem tendido a cair. E sendo essa a tendência, é o que deve continuar a acontecer. E se continuar, a crise virá. Além disso, o meu palpite é que o governo Biden, Fed, o Banco Central Americano, ninguém vai, nesse momento ainda, pelo menos, intervir na economia para tentar evitar essa recessão. E essa minha opinião é porque eles sequer tiveram culhão até então de sustentar o argumento de que eles estão em crise lá nos Estados Unidos. E não importa se estão ou não estão. O meu ponto aqui é, o governo Biden ainda não se pronunciou dizendo que está. O meu ponto é o que eles falaram ou deixaram de falar. Porque isso demonstra como que eles estão lidando com a situação econômica. E normalmente, quando eles fazem aqueles pacotes para imprimir dinheiro, para estimular a economia, é porque eles reconhecem que há uma necessidade, não necessariamente uma crise, mas que há uma baixa na produtividade, eles precisam estimular, porque supostamente isso faria bem para o mercado de lá. Bom, nesse momento eles ainda estão confortáveis, eles estão falando, não tem crise, pode continuar caindo aí que tá de boa, não vamos sair imprimindo dinheiro não. É mais ou menos isso que eu consigo enxergar nas entrelinhas, quando eu vejo que eles ainda não estão enxergando uma crise. O que não significa que assim que eles enxergarem a crise, ou ao menos admitirem que está em crise, eles já vão sair imprimindo dinheiro para fazer o mercado subir, ainda que artificialmente. Não, às vezes eles podem tentar te convencer de que realmente agora a crise está aí, só que a crise na verdade é boa, assim como eles fizeram com a inflação, ou tentar segurar por mais um tempo para ver se a inflação dá uma estagnada ou quem sabe até uma queda antes de voltar a imprimir. Porque se eles voltarem a estimular a economia agora, jogando dinheiro no mercado, para tentar combater a crise, eles também vão deixar a inflação ainda mais alta. E a inflação dos Estados Unidos já está a mais alta dos últimos 40 anos. Menos de 10% ainda. O que para o Brasil é bem de boa. Mas para eles lá é um terror. É hiperinflação. Eles não estão acostumados com isso. Nem a gente está acostumado com o dólar, com essa inflação. Mas em resumo, então, meu palpite é que deve cair mais
e eles ainda não vão tomar nenhuma iniciativa expressa para tentar conter essa crise. Discutir nomenclatura, se é oficial ou se é técnica, não vai nos levar a nada. E se por um lado realmente existe uma pressão política do governo Biden para esconder uma crise, por outro lado, os critérios do NBER, eles também não são tão rígidos assim. E aí, para finalizar o vídeo, um ponto interessante é você olhar esse gráfico aí da tela, que é o S&P 500. Ou seja, o principal índice do mercado de ações dos Estados Unidos e provavelmente mundial também. E você pode perceber que a tendência dele nesse ano foi só de queda, até 2 semanas atrás. Na semana passada, com o anúncio de que o PIB apresentou resultados piores em 2 trimestres consecutivos, o mercado levou essa notícia com otimismo e começou a subir, olha, já recuperou boa parte da queda que teve durante todo esse ano. E por que disso daí? Porque o mercado está esperando que agora o Fed, o governo americano, vai tomar alguma iniciativa para conter a crise, já que tecnicamente ela existe, e vai imprimir dinheiro, e esse dinheiro vai fazer com que o preço das ações infle. Porém, ao meu ver, isso é uma expectativa que tem uma forte chance de ser frustrada. Eu não acho que o Fed vai fazer isso, ao menos não agora. O que torna perigoso esperar que o pior já veio e que daqui para frente é alta. Por outro lado, é bem verdade que o mercado de ações, ele costuma antecipar os movimentos da economia na prática. Tanto é que essa queda toda, ela veio nos primeiros 6 meses. E só agora que está começando a se falar em crise, só agora que cumpriu com esse critério do PIB, só agora que houve a inversão, o cruzamento lá da curva de juros, de longo prazo e de curto prazo, que é um fenômeno que normalmente acontece antes das crises, ou seja, às vezes o mercado já precificou uma crise e agora já está precificando a alta, sendo que ainda não veio nem a alta, nem mesmo a crise está por vir. Mas será que o mercado fez certo em precificar a alta? Será que já houve o fundo da crise? Não tem como saber, ninguém tem bola de cristal. Mas é um cenário bastante complexo e todo cuidado é pouco. E não custa lembrar também que, querendo ou não, quem olha gráfico do preço de ações é uma pequena classe de pessoas que são investidores de ações, investem no mercado. A maior parte das pessoas, sobretudo aqui no Brasil, nem investe na bolsa. Então, não são impactadas pela queda do preço das ações. O que impacta as pessoas é a recessão econômica mesmo, que aí é a queda das vagas de emprego, a falta de ajuste dos salários, a vida fica mais difícil. Então, se houver alguma coisa nesse sentido, uma queda na economia real, vamos dizer assim, não só nos papéis, aí certamente pode haver mais convulsões sociais, os problemas eles podem tomar uma outra magnitude. Crise é que nem reforma da sua casa. Tem data para começar, mas é muito difícil saber qual que é a data que acaba. E por que a gente está falando de crise nos Estados Unidos, sendo que a gente está no Brasil? Bom, primeiro porque esse é um canal que a gente foca em construir capital de forma global. E o mercado americano é o maior mercado do planeta. Então, não dá para deixar de analisá-lo. Segundo porque, ainda que a gente focasse só em Brasil, o Brasil é muito afetado pelo que acontece com a economia dos Estados Unidos. O pessoal das antigas no mercado financeiro brasileiro até brinca. Caiu na matriz, né, na Bolsa Americana, vai cair aqui no Brasil, na filial. Porque nós, como país emergente, ainda temos uma performance que depende muito da performance dos países desenvolvidos. Sim. Enfim, isso não quer dizer que o Brasil não vai crescer também e que a gente não pode se descolar deles nos próximos anos. Porém, é muito mais difícil crescer no Brasil com os Estados Unidos em queda do que crescer quando o restante da economia mundial e os Estados Unidos estão crescendo também. Seja porque você é um investidor global ou porque você investe apenas no Brasil, deixar de olhar para a economia global, portanto, é algo que você jamais pode fazer. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.